Fala galerinha do canal Química em 12, nossa aula sobre leis da radioatividade. Ó, não esquece, te inscreve no canal e eu vou te mostrar o que acontece com a partícula alfa e beta quando elas são emitidas, quando são perdidas. A primeira lei, por exemplo, de Soldi, que fala da alfa, mostra, pessoal, que a alfa sendo perdida modifica a massa e prótons de um átomo, beleza? Daqui a pouco eu te mostro com mais detalhe. A segunda lei de Soldi, Fajans, Russell, o pessoal fala da beta. Também, a beta quando é emitida, ela provoca modificação no núcleo do meu átomo. Isso porque, né, um nêutron vai se quebrar, gerando próton, gerando beta, gerando ali um neutrino. Francis, mas quais são as modificações? A gente vai lá para o quadro para entender passo a passo cada uma. Vamos lá? Bom, galera, então você viu comigo ali na tela os tipos de radiação que vão provocar uma mudança no núcleo do átomo, certo? Onde um elemento vai se transformar em outro elemento e agora a gente vai agir. A gente vai, na verdade, aprender a lidar com os valores. Então, vem aqui porque as duas leis estão aqui. Veja só. A primeira lei que fala da partícula alfa, e para a gente treinar, para a gente não esquecer, alfa, quando eu falo alfa, eu falo 4 e 2, maravilha? 4 e 2, fechou legal, né? Vamos lidar com essa partícula, e aqui eu tenho um exemplo, né, de um processo nuclear. E esse meu núcleo, meu átomo X hipotético, pessoal, ele vai ser, por exemplo, o 42e20, um caso hipotético, tá? O que ele vai fazer? Bom, ele vai então aqui emitir uma partícula alfa. Aí você agora já está bem treinado, bem sabido ali, né, que a alfa ela é 4 e 2. Galera, vai bater aquela dúvida, será que eu somo alfa ou eu subtraio alfa? Eu somo alfa ou eu subtraio alfa? Se você tem a alfa antes da flechinha, ela estaria sendo incorporada, você iria somar. Mas ela está depois da flechinha, então ela foi emitida. Quando você joga alguma coisa, né, em algum lugar, você perdeu aquela coisa, você perdeu aqui a partícula alfa, o átomo X não é mais o átomo X, ele tem uma nova massa e um novo número atômico, é outro elemento. Vamos prever esses valores, então vem comigo, olha só. Se eu tinha 42 de massa e 4 unidades foram mandadas embora, foram emitidas, pega o 42 e dele você subtrai 4 unidades. É um pedaço do núcleo que, ó, tá indo embora. Então você vai ter o quê? 38 unidades de massa. E o teu novo núcleo, o teu novo átomo tem uma nova massa, 4 unidades menor. Então significa que quando uma partícula alfa é emitida, o número de massa, veja só, ele diminui em 4 unidades. Pronto. Esse é o efeito na massa que a partícula alfa provoca quando ela é emitida. Maravilha? Vamos agora para o número atômico. Qual é o efeito no número atômico? 2 prótons estão indo embora. Se eu tinha 20, isso cai para 18, como você, né, eu ouvi daqui, tá? Então, ó, foi para 18. Pronto. São exemplos hipotéticos? São, mas a matemática é verdadeira, o efeito é verdadeiro, tá? Você vai replicar esse efeito quando você precisar. Então o teu novo núcleo, por exemplo, ele é um cara que tem aqui massa 38 e 18 prótons. Veja bem, tá? O número de prótons, o número atômico do cara, ele diminuiu em 2 unidades. Esse é o efeito da radiação alfa, pegou? Pensa, se a alfa é 4 e 2, 4 unidades de massa vão embora, 2 unidades de prótons vão embora também. Assim você tem o quê? Né? No teu novo núcleo, uma massa 4 unidades menor e número de prótons 2 unidades menor. Feito, entendido o que acontece quando um átomo emite partícula alfa. Vamos para a beta. Lembra como é que é a beta? Como é que se estuda da beta? Te falei agora há pouco ali na telinha, né? Mas a beta, se você não lembra, ela tem o quê? Massa zero, é desprezível, porque ela é um elétron, e a carga elétrica ela é -1. E uma coisa muito importante quando alguém emite beta, pessoal, a segunda lei ela fala, né, da radiação beta, da partícula beta. Uma coisa muito importante é saber a origem da beta. Da onde sai a radiação beta? Francis, do núcleo. Isso, sai do núcleo de um átomo radioativo, maravilha. Mas eu quero ir com mais detalhe, eu quero ir mais além. Pessoal, a beta, na verdade, ela sai da quebra de um nêutron. Um nêutron, quando ele acaba sofrendo uma certa desintegração, ele emite um próton, mas na verdade esse próton não vai embora, esse próton ele fica, tá? Ok? Ele fica. Então eu vou colocar aqui uma setinha para baixo, dizendo assim, ó, ele vai ficar, eu fico, tá? A beta, ela vai ser emitida, ó, massa então desprezível, carga elétrica -1, a beta é emitida. E também é emitido um cara chamado neutrino, com massa desprezível e carga desprezível. Tudo bem, o que importa pra gente é o seguinte,
Um nêutron dá origem a um próton, a beta é emitida. Se parar para pensar, pessoal, o nêutron ele tem o quê? Massa igual a 1 e próton também tem massa igual a 1, não é verdade? Fazendo um balanço das coisas, quando um nêutron quebra e dá origem a um próton, a massa do átomo não vai mudar. Não vai, porque quem tinha massa 1 dá origem a uma partícula com massa 1 também, e esse próton não é emitido, ele fica. É uma promoção de um nêutron virando um próton. Quem é emitido tem massa desprezível, né? O neutrino também é emitido, mas enfim, ele tem massa desprezível. Fica quem tem massa, é emitido quem tem massa desprezível. Veja, então, por exemplo, se esse meu caso hipotético, vamos pegar aqui, pessoal, o nosso átomo Y, 38 de massa, estou pegando lá, ó, e 18. Ele vai emitir a partícula beta, com massa desprezível e carga elétrica menos 1. Logo, pessoal, olha que estranho, mas correto, tá? Ele vai emitir a partícula beta, vai emitir neutrino, enfim, mas a massa não vai mudar, certo? Ó, era 38, fica 38. Então, aqui a massa do teu átomo, ok? Ela se mantém constante na emissão beta. Mas você entendeu por quê? Porque o nêutron que tem massa, ele vai gerar um próton que tem massa, mas o próton não é emitido, ele fica. A beta é emitida, mas a beta tem massa desprezível, né? Então, quer dizer, o cara está perdendo massa? Tá, mas é desprezível, né? E o número de prótons, um nêutron deixa de existir. Veja bem, 38 menos 18, então aqui eu tinha 20 nêutrons. Eu tenho um nêutron a menos, ó, um nêutron a menos. Mas eu tenho um próton a mais. Isso aqui, pessoal, de 18 é promovido a 19. Confira comigo, 19 mais 19, 38. Então, né, a massa se mantém constante. Um nêutron a menos, veja, e um próton a mais. E essa, no caso, vem a ser a emissão beta que aconteceu aqui com o nosso núcleo Y, né? Francis, aplica isso para mim? Aplico. Peguei aqui uma sequência, um decaimento radioativo, para a gente saber, então, os efeitos numéricos, matemáticos que vão acontecer. Vem que eu te explico. Partimos de um núcleo A, tá? Hipotético, um átomo A. Ele, na real, é urânio, né? Eu vou ter, então, aqui um número atômico 92, aqui, ó, 92, né? E a massa 234. Se ele vai emitir, agora é para treinar, agora é para pegar jogo de cintura. Se a massa é 234 e a alfa ela vai ser emitida, a alfa ela provoca diminuição de 4 unidades. Então, de 234 vem para 230. E o número atômico, pessoal, de 92, olha o efeito, cai em 2 unidades. Você vai ter, então, aqui, pessoal, um aumento ou diminuição? Você vai ter uma diminuição de 2 unidades. Isso é massa, 4 unidades a menos, prótons, 2 unidades a menos, tá? Agora vem outra alfa, mesmo efeito. Então você vai ter 226, 4 unidades a menos, sempre, a cada partícula alfa, tá? E aqui o número de prótons, de 90, isso cai para 88. Isso é 2 unidades a menos, né, no novo núcleo, então, que é o núcleo do átomo C. Mas agora vem aqui a emissão beta. Se eu tenho a emissão beta, a massa ela é constante, porque a gente viu já o que aconteceu na intimidade aqui, né? Você tem 226 permanecendo, pessoal, 226. A emissão beta não provoca alteração na massa. E no número atômico? Olha só, eu quero marcar aqui para você não esquecer, tá? O número atômico foi de 18 para 19, então o número atômico, pessoal, ele aumenta em uma unidade, Logo você vai ter então aqui 88 subindo para 89, maravilha, dessa maneira, tá? E agora mais uma emissão beta, aqui ó, de D para E, mais uma beta. Então a massa ela se mantém, 226, e o número atômico, pessoal, de novo, olha só, a beta provoca aumento então de uma unidade no número atômico, isso vem para 90. Assim eu treinei, assim eu peguei meu jogo de cintura com emissão alfa, beta, e isso, pessoal, não muda, né? As emissões, elas têm o mesmo efeito sobre o núcleo do teu átomo. Maravilha? E isso aqui, o que é isso aqui? Bom, aqui é o seguinte, aqui eu dei o começo e o fim de um decaimento, né? No exemplo acima você vê o que, né? Passo a passo, cada etapa, aqui eu tenho o começo e eu tenho o fim. Quantas alfas? E aí? Quantas alfas foram emitidas, quantas beta foram emitidas? Lembrando, a alfa é 4 e 2, lembrando, a beta é 0 e menos 1. Maravilha, né? Então é o seguinte, pessoal,
Para você matar a charada de quantas alfas e quantas betas, sempre, conselho meu, pega aqui, ó, escuta, sempre comece pela massa. Sempre comece pela massa e analisando a alfa. Massa e alfa. Sabe por quê? Porque a massa, ela andou variando, andou decaindo em 32 unidades. Veja bem, tá? Olha só, houve uma variação na massa aqui, igual a 32 unidades. Maravilha? Muito bem. Quantas alfas, então? Se cada alfa corresponde a 4 unidades, cada alfa 4 unidades. Então, se eu tenho 32, isso equivale a perda, a emissão de 8 partículas alfa. Pegou essa? 8 partículas alfa. Confere comigo. 8 vezes 4, 32. 8 partículas alfa foram emitidas. Matou. A alfa só mexe na massa, então o que aconteceu com a massa é culpa da alfa. Agora, pessoal, o nosso átomo de urânio, ele na verdade não deveria, depois desses decaimentos, se transformar no chumbo 82. Sabe por quê? Porque 8 partículas alfa promovem a perda, ok, de 16 prótons. 8 vezes 2, 16 prótons. Então, não deveria valer 82, e sim 76. Francis, eu não entendi. Eu te falo. 8 alfas emitem 16 prótons. Se eu tinha 92, tira 16, você vai ter 76. Mas por que está valendo 82? Por que aumentou em 6 unidades? Porque aumentaram 6 unidades, né? Ali de 7,6 para 82. Pessoal, fato seguinte, cada beta emitida provoca um aumento no número atômico de uma unidade. Se houve um aumento de 6 unidades, é porque foram 6 partículas beta. Foram 6 partículas beta emitidas. Pegou? Muito bem, galera. Então essa aula foi sobre como lidar com os tipos de radiação nas duas leis da radioatividade. Não tem uma para gama, porque a gama não provoca esse efeito estrutural no átomo. E eu te espero para as próximas aulas. Não te esquece. Te inscreve no canal, avisa a galera, aula de radioatividade postada no canal. Tchau, tchau, pessoal.